Olá, queridos, bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu quero, nesta manhã, compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra em Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31, que diz assim: Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Eu quero, nesta manhã, refletir com você acerca desse texto, as lições que nós podemos extrair desta palavra. Esse contexto, Paulo e Silas, eles estavam em Filipos, na cidade da Macedônia, e como parte da sua missão de pregar o Evangelho, eles acabam, consequentemente, levados à prisão. E levados à prisão injustamente, após serem acusados de perturbar a ordem pública e expulsarem o espírito maligno de uma jovem que era escrava. Apesar da sua situação difícil, Paulo e Silas não estavam desanimados. É sobre isso que eu quero refletir na manhã de hoje. Não desanime, porque Deus está agindo a teu favor. Queridos, ao invés de estarem desanimados, eles estavam fazendo outra coisa. O texto diz que eles estavam louvando e orando a Deus, criando ali, num ambiente hostil, uma atmosfera de poder espiritual. Nesse momento de louvor, Deus agiu milagrosamente. Deus envia um terremoto que abre as portas da prisão e solta as correntes dos prisioneiros. Aquele terremoto foi um sinal claro do poder sobrenatural de Deus. Mas o que mais chama a atenção aqui é a reação do carcereiro, que ao perceber que os prisioneiros estavam livres, achou que eles haviam fugido e estava prestes a se matar. Porque na verdade seria essa a sentença de um carcereiro que deixasse os prisioneiros fugir. Era muito rígido o sistema, eles pagavam com a própria vida. Então ele já pensou dessa forma: eu vou me matar e evitar, que isso ocorra logo a seguir. Eu já dou cabo da minha vida. O medo do carcereiro era essa punição. A punição era muito severa. Mas olha que coisa incrível, aqui nesse encontro com o carcereiro, quando Paulo, com grande compaixão, grita para que o carcereiro não se mate, ele o impede de cometer um erro fatal. Essa atitude de Paulo revela não só a misericórdia de Deus, mas também a missão de pregar o Evangelho. O carcereiro, diante desse ato de compaixão e da liberação sobrenatural, pergunta a Paulo e pergunta a Silas: o que devo fazer para ser salvo? Querido, essa é uma pergunta de todos que, tocados pelo Espírito Santo, se dão conta da sua necessidade de redenção, reconhece o seu estado de perdição, de distanciamento de Deus. A resposta dada pelos apóstolos, ela é direta e clara: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Este é um dos versículos mais fundamentais sobre a salvação nas Escrituras, porque resume a mensagem do Evangelho. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Olha que profundidade na resposta. Crer aqui não se refere a uma crença superficial, mas a uma confiança profunda e pessoal em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso implica não apenas um sentimento intelectual, a verdade que Jesus é o Filho de Deus, mas uma entrega total a Ele, verdadeira, reconhecendo como única esperança para a salvação. A palavra crer aqui significa uma confiança radical
radical na obra redentora de Jesus naquela cruz. Crer na sua ressurreição e crer na capacidade que ele tem de transformar vidas. Quando Paulo e Silas afirmam que, ao crer, o carcereiro em sua casa e sua casa seriam salvos, não apenas estavam falando de uma salvação individual. A promessa de Deus para o carcereiro é uma salvação que se estende a toda a sua família. Isso não significa que a salvação de um membro da família automaticamente salva os outros, mas sim que a fé de um pode influenciar e alcançar os outros. Você é alguém que tem acreditado, orado pela sua família, por aqueles que não conhecem ao Senhor ainda? Então que esse versículo venha te motivar a fazer isso, ou a continuar crendo e fazer isso. Quando o membro da família se converte, ele se torna um testemunho e um agente de transformação para os demais. A salvação pela fé em Cristo. Primeira lição e direta aqui é a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Cristo. Não são nossas boas ações, nossa moralidade ou religiosidade que nos tornam justos diante de Deus, mas a confiança que nós depositamos em Cristo e no sacrifício dele naquela cruz. A salvação não é uma recompensa que nós conquistamos, mas é algo que recebemos pela graça. Quando cremos em Jesus, aceitamos a sua obra redentora e assim somos reconciliados com Deus. A segunda lição é a promessa de que a salvação pode alcançar toda a nossa casa. A fé em Cristo pode ter um impacto profundo e duradouro em nossa família. Se você é um cristão e deseja que sua casa seja transformada, o exemplo e a oração constante são ferramentas poderosas. A sua fé pode se tornar o catalisador para a mudança no coração dos seus familiares, dos seus amigos e até mesmo pessoas ao seu redor. Essa verdade, ela nos desafia a não desistir de orar, trabalhar pela salvação daqueles que amamos. Pode ser fácil sentir que nossos esforços são em vão, mas a história do carcereiro nos lembra que a graça de Deus pode transformar até os corações mais duros e aparentemente distantes. O comportamento aqui de Paulo e Silas dentro da prisão, louvando a Deus em meio ao sofrimento, foi um grande testemunho de fé. O carcereiro, provavelmente acostumado com prisioneiros que se queixavam e quebravam as regras, viu em Paulo e Silas um exemplo diferente. Eles não estavam apenas pregando, mas vivendo aquilo em que acreditavam, demonstrando que a fé verdadeira em Jesus Cristo traz transformação interior, paz em meio às adversidades. Nós também somos chamados, queridos, a viver nossa fé de maneira visível e autêntica. Nossas atitudes diárias, especialmente nos momentos de dificuldade, pode ser uma poderosa ferramenta de evangelismo, levando os outros a perguntar como nós encontramos paz e esperança. O testemunho cristão não é apenas o que falamos, mas o que mostramos com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Atos 16, 30 e 31, o texto que lemos nos ensina que a salvação é acessível a todos através da fé em Jesus Cristo. Ela não é limitada por condições externas nem por mérito humano, mas é um presente de Deus para aqueles que creem. Você crê? Deus deseja salvar não apenas a você, mas a sua família. Em resposta a esse chamado, somos convidados a confiar plenamente em Cristo. Ore nesta manhã, ore pela salvação dos seus entes queridos. Ore para aprender a viver da forma que a sua fé se torne um testemunho poderoso do amor de Deus. Pense nisso nesta manhã. Que todos nós possamos, como Paulo e Silas, ser instrumentos da graça de Deus em nossa comunidade, conduzindo muitas pessoas a Cristo, começando
pela nossa própria casa. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia, uma semana de vitória, que você tenha poder, condição de testemunhar em todos os momentos da sua vida, sejam eles bons ou ruins, testemunho de Cristo. E testemunhando de Cristo, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, na sua casa e naqueles que estão à sua volta. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Bom dia.